Graça e paz, irmãos. Saudamos a todos que estão sintonizados e agora participando da nossa EBD. Este é o dia que o Senhor nos deu. Alegremos-nos e louvemos ao Senhor pela graça de estarmos juntos, de estarmos vivos e de podermos também interceder uns pelos outros, principalmente por aqueles que estão enfermos. Que a graça de Deus possa estar sendo derramada sobre a vida de cada um e que nós saibamos sempre agradecer. Este deve ser sempre a nossa forma de cultuar a Deus. Gratidão por tudo quanto Ele tem feito em nossas vidas. Vamos orar nesse momento, dando início à nossa EBD e buscando a orientação de Deus, como também estaremos intercedendo por aqueles que estão enfermos. Oremos. Santo e maravilhoso Deus, glorificado, exaltado seja o teu nome. Muito obrigado, Senhor, por este dia. Muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de estarmos juntos para aprender sobre a Tua Palavra, para também, Pai, cultuar o Teu nome, glorificar o Teu nome, pois Tens derramado bênçãos maravilhosas sobre as nossas vidas. E como servos de corações agradecidos, queremos, Pai, nesse momento dizer muito obrigado pela Tua generosidade e pelo Teu amor sobre nós. Senhor, queremos Te apresentar nesse momento a todos quantos estão interligados com esta nossa EBD. Que Tu possas derramar bênçãos sobre suas famílias, sobre suas vidas, e que nós sejamos comprometidos com a Tua causa, buscando, Pai, nos apresentar como servos aprovados diante de Ti. Queremos também, Pai, fazer menção e Te pedir pela vida daqueles que estão enfermos. Que Tu possas, Senhor Deus, estender Tua mão poderosa sobre cada um deles, dizendo que Tu és o Senhor, o médico dos médicos, e que o Teu poder é transformador, que o Teu poder é de curar, é de salvar, é de mostrar que Tu és o Deus Todo-Poderoso, que reina sobre nós, que domina sobre céus e terra. Ó Senhor, que Tu possas restaurar vidas nesta manhã, que Tu possas, Senhor Deus, se fazer presente e que eles sintam a presença do Espírito Santo, os envolvendo, mostrando que Tu és o Senhor Todo-Poderoso. Pai de amor, queremos Te pedir também que Tu possas, através do Teu Espírito Santo, dar um abraço naqueles que estão enlutados, que perderam seus entes queridos. Ó Senhor, que Tu possas confortar os seus corações e fazê-los compreender que tudo é no Teu tempo determinado, que tudo é conforme a Tua vontade e que nós devemos sempre, Pai, Te agradecer por todos os momentos. Tua palavra nos diz que em tudo devemos dar graças, porque esta é a vontade de Deus por Cristo Jesus para conosco. Por isso, Pai, Te damos graças. Por isso, Pai, entronizamos e glorificamos o Teu nome, porque só Tu és merecedor de toda honra e glória. Muito obrigado, Pai, por esse dia. Nos dá unção e entendimento da Tua palavra, para que assim possamos aprender nesta manhã, para que possamos compreender a vida dos Teus servos da igreja primitiva, dos Teus servos que foram aqueles que deram o pontapé inicial na evangelização do mundo. E que nós sejamos também agentes de transformação e possamos também nos dispor a estar na Tua presença, a estar à Tua disposição para que Tu nos use como instrumento. Perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados.
sabemos que somos falhos. Nos ajuda também a reconhecer, Pai, que devemos perdoar outros e que assim possamos compreender e viver a Tua verdade, a verdade da Tua palavra. É no nome de Jesus que nós te pedimos orientação neste dia. No nome santo de Jesus te pedimos. Amém. Meus amados irmãos, é com muita alegria que nós estamos mais uma vez reunidos para aprender sobre a palavra de Deus. E a EBD, a Escola Bíblica Dominical, ela nos proporciona isso, esse momento maravilhoso de estarmos juntos, de estarmos sintonizados, de estarmos querendo aprender mais da palavra de Deus e que essa palavra venha nos encher, nos encorajar e nos fazer estar na Tua presença. Queremos, irmãos, dizer nesse momento que todos são bem-vindos. Que a graça de Jesus esteja sobre cada vida, cada lar, cada pessoa que está sintonizada nesta EBD. E que isso nos faça revigorar o nosso espírito, revigorar a nossa certeza de que é buscando na palavra de Deus as orientações que nós vamos estar cada vez mais cheio de coragem para enfrentar o dia a dia, para ter visão do que Deus quer para as nossas vidas. Por isso nós queremos dizer que você é bem-vindo em nome de Jesus. Queremos também agora nesse momento falar sobre a enquete. No domingo passado foi um pouco corrido, nós não falamos sobre a enquete e hoje queremos apresentar a você e se assim você quiser participar, respondendo a enquete neste dia. A enquete que é relacionada ao estudo passado, que diz o seguinte: a pergunta é: quem quis complicar a vida de Paulo e dos que com eles estavam, por ter atrapalhado seu negócio na venda de ídolos à deusa Diana? Quem foi esse personagem que quis complicar a vida de Paulo e daqueles que com eles estavam, por atrapalhar o seu negócio na venda dos deuses, de ídolos da deusa Diana? Esta é a enquete de hoje. Se você estudou a semana passada, se você deu uma lidinha nos textos da semana passada, que foram os capítulos 18 e 19, você vai saber quem é o personagem aí citado. E aí eu vou citar mais uma vez. Quem quis complicar a vida de Paulo e dos que com eles estavam, por ter atrapalhado o seu negócio na venda de ídolos da deusa Diana? Então você participa, respondendo a enquete. Isso é uma forma também de você interagir conosco, para que assim nós possamos estar interligados nesses estudos da EBD. E vamos só fazer um lembrete, não é, daquilo que nós estudamos na lição passada, ser bem breve, que foram os capítulos 18 e 19, que relata a passagem de Paulo pela cidade de Corinto e Éfeso, com o apoio do casal Priscila e Áquila, Tito Justo, Crispo. Esses ajudaram Paulo na evangelização dos judeus e gregos. Tanto os judeus como os gregos foram alcançados, bem como os gregos com a sua família, que nós citamos Crispo, principal da sinagoga. A ação de Deus na vida do procônsul da Acaia, Gálio, não é? Este não viu crime algum nas palavras de Paulo em falar do evangelho de Jesus. A atuação também de Apolo, isso foi no domingo do estudo do domingo passado, a atuação de Apolo como instrumento de Deus em Corinto e Éfeso. Apolo se juntou à equipe, né, de Paulo, para assim também estar sendo instrumento de Deus, trabalhando ali na vida dos irmãos que estavam crendo no evangelho, crendo no Senhor Jesus como Salvador. E na terceira viagem missionária de Paulo, os irmãos conheceram
os irmãos que ali estavam conheceram o Espírito Santo e foram batizados em nome de Jesus e do Espírito Santo, pois eles estavam crendo só no batismo das águas que era realizado por João Batista, e aqueles irmãos conheceram a ação do Espírito Santo. E um detalhe é que até as vestes de Paulo, como lenços e aventais, tinham poder sobre os enfermos, ou seja, colocavam o lenço de Paulo ou até seus aventais sobre esses enfermos e eles eram curados extraordinariamente no poder de Jesus Cristo. Um outro ponto do estudo é que devemos tirar da nossa vida tudo aquilo que vem atrapalhar o nosso crescimento na vida espiritual e também dar testemunho e que as pessoas venham a crer no Senhor Jesus Cristo. Tirar aquilo que atrapalha, aquilo que venha não fazer que você seja um instrumento de Deus para a propagação do Evangelho, para que as pessoas vejam Cristo na minha e na tua vida. Isso nós devemos pensar, analisar e tirar tudo aquilo que vem atrapalhar. Que Deus nos abençoe para que nós sejamos verdadeiros dispenseiros da sua graça e também cooperadores na pregação do Evangelho. O estudo de hoje ele está baseado no capítulo 20 e 21, não é? E nós vamos ver nesses versículos o que Deus fala, como Deus agiu na vida de Paulo, não é? Nesses capítulos. Do versículo 1 ao 16, mostra a visita de Paulo outra vez à Macedônia, à Grécia e depois à Ásia. Paulo passa por algumas cidades, visitando e pregando a palavra aos irmãos, fortalecendo a sua fé. Ou seja, era um retorno, não é, de Paulo nessas cidades, dando encorajamento, não é, fazendo com que a igreja fosse edificada e cada vez mais eles pudessem aumentar a sua fé naquilo que pregavam, naquilo que estavam vivenciando, que era o poder do Espírito Santo em suas vidas. Ao chegar em Troade, Paulo pregava o Evangelho no cenáculo. Ele veio até o cenáculo, a gente vai ver alguns versículos aí que comentam sobre isso, não é? Veja aí no versículo 7 do capítulo 20. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até meia-noite. Ou seja, o culto se estendeu até meia-noite, até a madrugada. Havia muitas luzes no cenáculo, onde estavam juntos. E estando, esse é o ponto que nós queremos comentar, e estando, no versículo 9, um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado como morto. Vejam que isso também acontece muitas vezes na igreja, não é? O culto, às vezes, quando é extensivo, algumas pessoas ficam sonolentas devido aos afazeres durante o dia. E, nesse caso aí, Eutico estava numa janela, num lugar não muito apropriado para se ficar. Ele sentado nessa janela, ele, com sono pesado, adormeceu e caiu dessa janela. E foi levantado como morto. Mas Paulo correu até lá, o abraçou, e a resposta de Paulo é a seguinte. Vejam, versículo 10. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. Ou seja, Paulo o abraçou e, com o poder de Cristo Jesus na vida dele, ele como se ressuscitasse a Eutico, para que ele não morresse por estar ali ouvindo a palavra de Deus,
mas ele foi ressuscitado, e Paulo fala que o Espírito não vos perturbeis, porque a sua alma está nele, ou seja, ele está vivo, está bem. Versículo 11, subindo e partindo o pão, comendo, ainda lhe falou largamente até a alvorada, e assim partiu. Levaram vivo o jovem e ficaram não pouco consolados, ou seja, ficaram consolados com esse evento, com aquilo que Paulo pregava. Ele vivenciava também na palavra. Deus é presente na vida daqueles que procuram estar vivenciando a sua palavra, porque Ele é fiel em nossas vidas, para nos mostrar de que é através do seu poder que o Espírito Santo se faz presente, é através do seu poder que milagres acontecem. Muitas vezes ficamos a nos perguntar como isso venha a acontecer, mas Deus, Ele é o mesmo. Lá em Hebreus capítulo 13, versículo 8, diz o seguinte: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Então Deus é presente em nossas vidas quando nós nos achegamos a Ele, quando nós deixamos com que Ele faça parte, com que Ele seja prioridade em nossas vidas. A palavra de Deus, ela é bem específica nisso, que ela é viva e é eficaz. Nós precisamos estar cada vez mais, através desses exemplos que nós vemos da vida de Paulo, da vida dos que com eles estavam ali pregando o Evangelho, vivenciavam realmente o poder de Deus em suas vidas, através do Espírito Santo. Versículo 15 e 16 fala justamente sobre essa saída dele. Navegando dali, chegamos no dia seguinte defronte de Quios. No outro, apontamos a Samos, e ficando em Trogílio, chegamos no dia seguinte a Mileto. Ou seja, eles estavam passando de cidade em cidade, dando aquele apoio aos irmãos e fortalecendo a sua fé. Versículo 16, porque já Paulo tinha determinado passar diante de Éfeso, para não gastar tempo na Ásia. Apressava-se, pois, para estar, se lhe fosse possível, em Jerusalém no dia de Pentecostes. A visão de Paulo era estar em Jerusalém, era voltar até Jerusalém. Por isso que ele passava por essas cidades, alimentava a fé dos irmãos, não é? Curava e pregava o Evangelho. Mas ele estava ansioso para chegar em Jerusalém, para voltar a Jerusalém. Do versículo 17 ao 38, nós vemos aí Paulo falando aos anciãos, né? Assim como o texto diz, do 17 em diante, o discurso de Paulo aos anciãos da igreja de Éfeso. Ou seja, Paulo trazia aí a palavra àqueles mais experimentados, aos anciãos, porque era eles que iriam estar à frente da igreja, era eles que iriam estar ali cuidando da igreja que iria ficar ali naquele local. É necessário que nós possamos aprender algo com isso, que precisamos cada vez mais nos achegar àqueles mais experimentados na fé, para que eles também nos fortaleçam, para que eles nos ajudem a crescer na palavra de Deus, a crescer no Evangelho. Para que isso aconteça, você tem que se desprezar, você tem que falar, você tem que perguntar. Eu lembro muito bem que na minha vida, quando eu comecei, aos 13 anos, eu aceitei a Cristo, eu procurava muito o diácono Laécio, que era da Igreja Batista em Campo Grande. Ele me ajudou muito, porque ele me explicava textos que eu lia e não compreendia. E ele me mostrava através da luz da palavra, e assim eu fui aprendendo sobre a palavra de Deus. É necessário que nós nos disponhamos a querer aprender, a buscar aqueles mais experimentados também para que possamos crescer na palavra de Deus. E Paulo, ele veio e fez esse discurso aos anciãos dali, né?
Paulo fala assim, da igreja de Éfeso, mostrando a sua maneira de viver sendo guiado pelo Espírito Santo, servindo com humildade, com lágrimas e tentações, não é? A gente começa a perceber aí que era algo que presente na vida do evangelista, na vida daquele que se dispõe a fazer a obra de Deus, é que tem alegria, tem humildade, não é? Temos que ter, sabendo que vamos chorar, derramar lágrimas, e que muitas tentações virão, para que, querendo atrapalhar a vida, a nossa vida, quando nós nos dispomos a servir ao Senhor, a ser verdadeiros servos, ser crentes no Evangelho, ser crentes na pessoa de Jesus Cristo. E isso é algo que Jesus enfatiza na sua palavra, que nós vamos ver mais na frente, o porquê de que Jesus nos alertou quanto a isso. Mas veja isso, Paulo se doava pela causa do Evangelho, e nos chamando a atenção em alguns desses versículos que nós vamos ler, o versículo 21 do texto do capítulo 20, versículo 21 diz: testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Paulo falava sobre ele, não é? Para os anciãos, falando da sua conversão, daquilo que Jesus fez na sua vida e faz através das suas viagens missionárias, do seu encontro com os irmãos que estavam estabelecidos das cidades por onde ele passava. O outro versículo que nos chama a atenção é o versículo 24. Mas nós vamos continuar lendo, nós lemos o versículo 21, vamos ler 22, 23, 24, para que os irmãos possam compreender. E ele diz também: e agora, eis que ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer. Ou seja, Paulo estava dentro do seu coração o desejo de voltar a Jerusalém, para pregar lá, para reencontrar os irmãos e ver como estava a igreja em Jerusalém. Não é? Por isso que ele diz, não sabendo o que lá há de me acontecer, senão o que o Espírito Santo, da cidade em cidade, me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Ou seja, o Espírito Santo já falava ao coração de Paulo que, ao voltar para Jerusalém, ele iria enfrentar prisões e tribulações. Mas veja aí no versículo 24, o que é que a palavra de Deus nos fala através desse servo. Mas em nada, ele diz, em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. É um versículo maravilhoso, porque nos encoraja a ter essa mentalidade que Paulo teve. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa. Ou seja, o mais importante é fazer a obra. O mais importante é falar de Jesus para que outras pessoas sejam salvas, para que outras pessoas creiam no Evangelho. E esse falar não é só o verbalizar, mas é o viver, é o testemunhar. E Paulo mostra aí que não interessa a sua vida, ele não tem por preciosa, contanto que cumpra com alegria. Vejam aí que ele fala, cumprir com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Esse versículo 24 ele é bem enfático, ele traz para nós essa segurança que Paulo tinha e que nós devemos aprender com isso, para colocar em prática, para não temer as tentações, para não temer as provações, para buscar em Deus o sustento da nossa vida, principalmente a vida espiritual. E vejamos aí que Paulo, faz esse alerta até o versículo 28,
um alerta à igreja local, aos irmãos, das coisas que haveriam de passar. Ou seja, nós passamos ou haveremos de passar por coisas, por provações, por coisas que muitas vezes queiram nos fazer voltar, nos fazer parar, nos fazer querer retroagir. Mas a palavra de Deus diz que é olhando para o alvo, que é Jesus Cristo. É olhando, tendo essa visão de crescimento espiritual, tendo o alvo Jesus Cristo. Não olhando para o que está ao lado, não olhando para que não tire a visão do alvo. Porque nós tendo o alvo em Jesus, vendo o que Jesus fez por nós, e fez e fará pelas pessoas, nós vamos ter essa visão do reino, e não de coisas que estão acontecendo, que nos atingem. Porém, que essas coisas não nos façam retroagir, mas que o poder de Deus seja derramado através do Espírito Santo nas nossas vidas, para continuarmos na obra missionária, sabendo que, com alegria, vamos cumprir o ministério que Jesus a nós nos confiou. E vamos dar uma lida dos versículos 25 ao 28, só para concluir essa visão que Paulo trazia aos irmãos. E agora, veja, capítulo 20, versículo 25. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Paulo já estava dizendo que, pensando já no que esperava ele lá em Jerusalém, que ele não voltaria mais. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos. Ou seja, ele fala de que a missão que Deus deu a ele de ir até essas cidades, de pregar o evangelho, principalmente alcançar os gentios, os gregos, para que estes cresçam em Jesus como Salvador, para esses crescem que Jesus era o Messias prometido, o Cordeiro de Deus. Então, ele estava dizendo assim: eu estou certo de que eu cumpri a minha missão de pregar o evangelho, e o vosso sangue não está sobre mim, porque nunca deixei de vos anunciar, versículo 27, nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Versículo 25, olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Este é um alerta às igrejas, a nós da igreja hoje, não é? Olhai, pois, por vós. Ou seja, estai, pois, preparados. Fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder. Ele fala isso na carta aos Efésios. Então, olhai por vós, pois por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Esta é uma verdade que o Senhor fala através do apóstolo Paulo, trazendo para nós, como visão de igreja atual, para que nós não deixemos de anunciar o evangelho, para que nós nos alegremos em estar cumprindo esta missão, não é? Sabendo que não é fácil, que tentações, provações virão, que virão muitas coisas querendo atrapalhar, mas olhando para o alvo que é Cristo, nós saberemos e entenderemos que o Espírito Santo nos capacitará sempre para estarmos nessa missão. Dos versículos 31 a 38, nós vemos aí as recomendações a vigiar e a confiar totalmente ao poder de Deus, totalmente no poder de Deus. Versículo 31 diante, veja: portanto, vigiai, lembrando-vos de que, durante 3 anos, não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça,
a ele, que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Versículo 33. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem veste. Vós mesmos sabeis que para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo, estas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mas bem-aventurada coisa é dar do que receber. Jesus havia dito isso aos apóstolos, não é? Mostrando para ele que é bem-aventurado, é melhor dar do que receber. E havendo dito isto, versículo 36, pôs-se de joelhos e orou com todos. Uma das coisas que precisamos aprender com esse estudo e aprender com essa palavra, é que precisamos estar mais juntos e orarmos de joelhos. E orarmos. Precisamos despertar. Eu sei que essa pandemia ela mexeu com muita coisa com a igreja, muita coisa conosco, com a nossa vida. Mas precisamos estar juntos e orar de joelhos, porque sabemos que as provações virão, mas nós temos que nos fortalecer, estarmos juntos orando com o objetivo de fazer com que a palavra, com que a obra continue. E essa palavra de Paulo, ela, graças a Deus que esses estudos ele vem trazendo lições para a nossa igreja, para a minha vida, para a tua, em vivermos, em sabermos que os nossos irmãos lá no passado, lá na igreja primitiva, viveram isso, não é? Nosso amado Paulo viveu essas coisas e ele traz como lições para as nossas vidas, para que eu e você tenhamos essa convicção de que é muito bom, é a alegria constante a gente saber que Jesus é o nosso Salvador, que Ele está em nossas vidas, mas que Ele nos alerta que não é fácil, porque o mundo odeia a palavra, o mundo odeia o Evangelho, o mundo odeia saber que Deus enviou seu Filho para ser o Salvador, para que todos aqueles que nele crê não pereçam, não morram, mas tenham a vida eterna. E o mundo não quer isso. Mas eu e você temos essa responsabilidade de falarmos de Jesus. E Paulo aqui ele mostra com essa segurança de que precisamos cada vez mais nos dispor a dar melhor, bem-aventurado é dar do que receber. Versículo 37. E levantou-se um grande pranto entre todos, e lançando-os ao pescoço de Paulo, beijaram, entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera, que não veriam mais o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Era uma despedida, né? Essas recomendações que Paulo fez, e também o povo sabia de que dificilmente Paulo voltaria a estar com eles veriam o rosto de Paulo, mas os seus ensinamentos eles seriam eternos, os seus ensinamentos ficariam na sua vida. Esta é a visão que temos, que aprendemos sobre a palavra de Deus nesse capítulo 20 do Atos dos Apóstolos. E agora vamos ver que Paulo, ele continua trazendo a igreja, mostrando no capítulo 21, por isso que Paulo chega a Jerusalém, diz assim o tema desse capítulo. Paulo chega a Jerusalém e é preso no templo, não é? Ele e mais 4 que com ele estavam. Então, nesse capítulo, Paulo passa por várias cidades, revendo os irmãos, orando com eles e pregando a palavra, sempre a palavra de Deus. Depois parte para Cesareia e hospeda-se na casa de Filipe, o evangelista. Aí nós vamos ver de que nesse texto que Paulo ele
ele se dispõe a estar, ele mostra que ele passou por essas cidades, não é, fortalecendo os irmãos, e veio até Cesareia, onde ele ali se hospedou na casa de Filipe. Vamos só fazer algumas pontuações dentro de alguns versículos, a gente vai ver para confirmar isso. Versículo 5 do capítulo 21. E havendo passado ali aqueles dias, saímos e seguimos nosso caminho, acompanhando-nos todos, cada um com sua mulher e filhos, até fora da cidade, e postos de joelhos na praia, oramos. Vejam que Paulo ele sempre enfatiza isso, o estar juntos e orar de joelhos. Meu amado irmão, eu acho que isso é uma falha minha, e eu reconheço isso. Precisamos estar mais de joelhos diante de Deus. Porque tem uma frase que diz assim: quando nós estamos de joelhos, nós somos grandes. Não é? O homem de joelho diante de Deus, ele é grande. Então é necessário que eu e você possamos compreender isto, que a igreja de Deus precisa orar mais de joelhos, ou seja, se inclinar, se humilhar diante do Senhor, para entender os dias difíceis, para entender da responsabilidade que temos como dispenseiros da palavra, daqueles que foram chamados para levar o evangelho a outros, não é? Versículo 6, saudando-nos uns aos outros, subimos ao navio e eles voltaram para casa. Versículo 7, e nós, concluída a navegação de Tiro, viemos a Ptolemaida, e havendo saudado os irmãos, ficando com eles um dia. No dia seguinte, partindo dali, Paulo e nós, que com eles estavam, chegamos a Cesareia, entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Então vemos aí a palavra onde Paulo fica na casa de Filipe. Veja que o versículo 10, tinha este 4 filhas, donzelas, que profetizavam. E a gente vê aí, lembrando da questão de Paulo, que Paulo fala sobre essas 4 donzelas. Tem algo aqui que nós pegamos como estudo na internet e trouxemos aos irmãos. Veja mesmo aqui, quando ele fala assim: vemos aqui o cumprimento do que Pedro disse no capítulo 2 de Atos, que os filhos e jovens receberiam o dom do Espírito Santo para profetizar e proclamar a verdade de Deus. Então nós vemos nesse versículo 9 que ou seja, Filipe tinha 4 filhas donzelas e estas profetizavam. Do versículo 10 ao 14, nós vamos ver aí, Paulo é orientado a não subir a Jerusalém, pois poderia ser preso, mas a resposta de Paulo a estas preocupações foi, versículo 13 e 14. Veja aí, versículo 13 e 14 do 21. Mas Paulo respondeu: que fazeis vós chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto, não só a ser ligado, ou seja, amarrado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Paulo tinha convicção, não é? E o versículo 14. E como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos dizendo: faça-se a vontade do Senhor. Ou seja, Paulo tinha convicção daquilo que iria acontecer a ele, por ele estar pregando, por ele de pronto estar servindo a Deus, levando a mensagem do evangelho às pessoas onde ele se encontrava, onde procuravam estar aos seus pés, ouvindo a palavra, mas que havia muitos que não concordavam com isso, não queriam que esse evangelho fosse pregado, ou não aceitavam, sendo até usados, não é, pelo inimigo, para que o evangelho não chegasse às pessoas, para que as pessoas não crescem verdadeiramente no Cristo que veio para derramar
o seu sangue para perdão dos pecados e para conceder a salvação eterna. Nesses versículos nós vemos que Paulo, ele procura trazer para a igreja de que ele não temia a morte, não é? Ele tinha a convicção de que deveria cumprir aquilo que Jesus havia pedido que ele fizesse, que ele anunciasse ele como Salvador, que ele anunciasse o Evangelho, que ele fosse instrumento para que muitos viessem a conhecer a salvação. Do versículo 17 ao 20, Paulo fica hospedado na casa de Tiago e falou aos anciãos sobre como Deus o usara para ganhar os gentios pelo ministério a ele confiado, não é? Então vamos dar uma lida do versículo 17 ao 20 para a gente poder compreender o que aconteceu aí. E logo que chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam de muito boa vontade. 18. No dia seguinte, Paulo entrou conosco em casa de Tiago, e todos os anciãos vieram ali. E havendo-os saudado, contou-lhes minuciosamente o que, por seu ministério, Deus fizera entre os gentios. E ouvindo-o eles, glorificaram ao Senhor e disseram-lhe: Bem vês, irmão, quantos milhares de judeus há que creem e todos são zelosos da lei. Ou seja, muitos dos judeus que ainda não tinham aquela certeza, creram na palavra, creram no Evangelho, creram na mensagem salvadora, na mensagem que Paulo, com convicção ali, agora pregava àqueles irmãos gentios, gregos e judeus que eram zelosos da lei. Estes, nós vemos aí, só um comentário aqui, não só gentios, mas muitos judeus zelosos da lei, também creram na palavra e nas suas mensagens de salvação. Ou seja, Paulo mostra para aqueles irmãos a salvação do Cristo que ele havia encontrado na estrada de Damasco. O Cristo que mudou a sua vida totalmente, onde ele diz que o que Deus fizera na sua vida, tornando ele um evangelista, tornando ele um servo do Senhor, que vivia agora para pregar o Evangelho. Nós vamos agora, meus amados irmãos, só pontuar algumas coisas desses outros versículos que continuam desse capítulo 21. Vejam, do versículo 21 até o 40, a trajetória de Paulo foi falar a estes judeus zelosos, dando-lhe informações do que eles pregavam, não é? Paulo foi orientado junto aos homens que com eles estavam a se santificar, raspar a cabeça, para que pudessem estar no templo. Ou seja, era uma forma de mostrar a santificação, mostrar exteriormente, não é? Era raspar a cabeça para poder estar no templo. Mas a verdadeira santificação, ela não vem por atos externos, ela vem por atos internos, não é? Interiormente, quando você se santifica interiormente, as coisas externas, elas são mostradas e as pessoas vão compreender de que Deus está ali abençoando o seu servo, está ali mostrando o que é a sua vontade para ser revelada, para acontecer na sua vida. Então, Paulo aí, ele foi orientado, não é, a fazer essas coisas, porém os judeus da Ásia lançaram mão dele e o prenderam, o acusando a profanar o templo e a ensinar o povo contra a lei. Ou seja, havia aqueles que não aceitavam a palavra, que eram contrário do ensino de Paulo, de que Jesus que veio era o Messias prometido, que Jesus veio como Salvador e que o seu reino
é o reino espiritual, o reino eterno dos céus. Mas esses judeus, eles não... E eles começaram a ser contrários, a dizer que Paulo estava profanando o templo, ensinando contra a lei. E se juntaram a outros e quiseram matar Paulo, não é? A gente vai ver nesses textos. Só o versículo 27. Quando os 7 dias estavam quase a terminar, os judeus da Ásia, vendo-o no templo, alvoroçaram todo o povo e lançaram a mão dele. 28. Clamando: varões israelitas, acudi. Este é o homem que por todas as partes ensina a todos contra o povo e contra a lei e contra este lugar. E demais disto, introduziu também no templo os gregos e profanou este santo lugar. Ou seja, para eles o templo era só dos judeus, não poderia entrar outras pessoas que eles consideravam não santificadas. E Paulo entrou com os amigos que estavam com ele, que eram gregos, não é? 29, versículo 29. Porque tinham visto com ele na cidade de Trófimo de Éfeso, o qual pensavam que Paulo introduzira no templo. E alvoroçou-se toda a cidade, e houve grande concurso do povo, e pegando Paulo, o arrastaram para fora do templo, e logo as portas se fecharam. Versículo 31. E procurando eles matá-lo, chegou ao tribuno da corte o aviso de que Jerusalém estava toda em confusão. Este, tomando logo consigo soldados e centuriões, correu para eles. E quando viram o tribuno e os soldados, cessaram de ferir a Paulo. Então aproximou-se o tribuno e prendeu e o mandou atar com 2 cadeias e lhe perguntou quem era e que tinha feito. E na multidão uns clamavam de uma maneira, outros de outra. Mas, como nada podiam saber ao certo, por causa do alvoroço, mandou conduzi-los para a fortaleza. Ou seja, Paulo é entregue, não é? Paulo foi arrastado para fora do templo, ele com eles estavam e queriam matá-lo. Porém, chegou essa notícia ao tribuno desta confusão, eles foram lá e tiraram, prenderam a Paulo, colocou as cadeias, ou seja, ataram suas mãos e levaram como prisioneiro e perguntou o que ele tinha feito. Mas por causa do alvoroço, eles procuraram conduzi-lo até a fortaleza. Versículo 35. E sucedeu que, chegando às escadas, os soldados tiveram que lhe pegar por causa da violência da multidão. Ou seja, ele estava machucado, porque a multidão do povo o seguia clamando: mata-o. E quando iam introduzir Paulo na fortaleza, disse Paulo ao tribuno: é-me permitido dizer-te alguma coisa? E ele disse: sabes o grego? Ou seja, Paulo estava falando em grego. Não és tu, porventura, aquele egípcio que antes destes dias fez uma sedição e levou ao deserto 4.000 salteadores? Mas Paulo lhe disse: na verdade, eu sou um homem judeu, cidadão de Tarso, cidade não pouco célebre na Cilícia. Rogo-te, porém, que me permitas falar ao povo. E havendo-lhe permitido, Paulo, pondo-se em pé nas escadas, fez sinal com a mão ao povo e, feito grande silêncio, falou-lhes em língua hebraica, dizendo... Quando Paulo fala isso, ele vai fazer o seu discurso, não é? Em sua defesa. Mas isso a gente vai ver no próximo estudo, porque entra no capítulo 22 em diante e a gente vai ver isso aí. Gostaria só de salientar o seguinte. Paulo, quando é levado à fortaleza, mas ele fez saber ao tribuno que ele era judeu, não é? E cidadão de Tarso, e pediu para falar ao povo. Este foi um subterfúgio que Paulo, com o direito, por ser cidadão de Tarso,
mostrou a ele que ele não era uma pessoa comum, mas ele era alguém conhecido, do qual ele agora servia a Deus e que não estava fazendo nada errado, estava só pregando a palavra, pregando o ministério que lhe foi confiado, mostrando de que Jesus, que tinha vindo como Messias, mas com uma mensagem diferente daquilo que os judeus revoltosos, aqueles que não aceitavam, não queriam que ele pregasse, mas ele, convicto de que Jesus era o Cristo, o Salvador, ele estava ali com certeza pregando, sabendo que viria tribulações sobre sua vida, mas ele em nada disse que tinha a vida dele como preciosa. Paulo certamente mostrou da grandeza de Deus na sua vida. E dentro disso aí nós vamos, esse capítulo, esse discurso de Paulo vai ser no próximo estudo, no capítulo 22, e a gente vai procurar aprender, e peço aos irmãos que leiam esses capítulos, capítulo 22 e 23, para que a gente possa compreender melhor essa atuação de Paulo ali agora, sendo agora um prisioneiro, porém livre, porque sabia que a morte para ele era algo ganho, porque ele já teria a convicção e a certeza da salvação, e que pregou o evangelho a muitos, onde muitos ouviram falar de Deus. Meus amados irmãos, a palavra de Deus, através da vida de Paulo, descrito no livro de Atos, demonstra para nós hoje que a melhor coisa que temos em nossas vidas é ter Jesus em nossos corações. Porém, assim como o próprio Jesus falou, não é? No livro de João 16:33, onde ele relata, diz que no mundo, vou dar o espaço até para os irmãos abrirem, e eu vou abrir também aqui na minha Bíblia, João 16:33, que diz: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Esta é a palavra de Jesus para nós. Certamente Paulo compreendia muito bem isso, de que as aflições do mundo, elas são presentes, mas que nós possamos ter paz. Ter paz porque ele já venceu o mundo por nós. Jesus Cristo já fez a diferença nas nossas vidas, não é? Porque o seu reino não é deste mundo. E a pregação do evangelho é isso, é que conheçam a Jesus como Senhor e Salvador, e que ele dá vida eterna. Não é a vida aqui que termina, mas ela tem um término na vida material, mas espiritual ela é eterna. E a convicção de que Jesus é o Salvador, Paulo tinha em sua vida, e ele pregava isto. Mesmo sofrendo as aflições, mesmo sofrendo as tentações, as perseguições, Paulo tinha certeza e convicção, ele pregava isto, de que Cristo é o Salvador e que essa salvação é para a vida eterna, não é? Que após a morte segue-se o juízo, e ele vai estar como advogado ali, falando por nós, para aqueles que o aceitarem. Vejam que lá em João, no capítulo 1, versículo 12, diz: a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Em Atos capítulo 4, versículo 12, diz: em nenhum outro nome há dado embaixo da terra, embaixo do céu e na terra, pelo qual devamos ser salvos. Jesus. Só Jesus é a salvação. Só Jesus pode nos conceder vida eterna e o direito de sermos transformados em filhos de Deus por adoção através do seu Filho Jesus Cristo. Precisamos, meus amados irmãos, entender que estes estudos da vida de Paulo
anteriormente da vida de Pedro, do poder de Deus através do Espírito Santo na vida dessas pessoas que foram instrumentos de Deus para pregar o Evangelho, para mostrar Jesus como Salvador. O Evangelho que é pregado hoje também, nós precisamos buscar cada vez mais a presença do Espírito Santo em nossas vidas, para que Ele nos oriente, para que Ele nos dê força e nos faça verdadeiramente ser pessoas que não temem a morte, que sabem, que têm a certeza de que partindo daqui estaremos com Cristo, estaremos nos céus, porque Ele nos dá essa certeza quando nós cremos no Seu nome, quando nós aceitamos como Salvador. Então é necessário que eu e você possamos nos desprender, através dessas lições do Evangelho pregado por Paulo, para que eu e você sejamos igreja viva do Senhor e sejamos também agentes de transformação, pessoas que precisam trabalhar no reino de Deus, sabendo que somos atribulados, somos perseguidos, mas que o nome de Jesus deve ser pregado, que o nome de Jesus deve ser conhecido, que o Senhor nos faça cada vez mais comprometido com a sua obra e nos dê a certeza de que Ele é o nosso Salvador e que o Espírito Santo está presente, nos encorajando sempre a sermos dispenseiros da palavra, a sermos verdadeiros atalaias, aqueles que colocam suas vidas à disposição de Deus. Que Deus abençoe a cada um de nós, que Deus nos faça compreender em viver na sua palavra, não é? Crendo no que Ele faz nas nossas vidas, buscando colocar na nossa mente isso que Paulo falou do capítulo 20, versículo 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Que Deus abençoe a cada um de nós e que nós possamos ser imitadores de Paulo, mas a maneira como ele é de Cristo, não é? Lá em Romanos, capítulo 5, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. É essa a mensagem de hoje para as nossas vidas. Nós agradecemos aos irmãos que estiveram conectados, participando conosco. E nós vamos citar aqui o nome de alguns que se fizeram presente. Maviael Santana, Deus abençoe, Mavia. Flávio Xavier, Deus abençoe, irmão Flávio. Seminarista Albérico Santana, Mateus Barbosa, Valéria Cordeiro, Patrícia Lima Costa, lá em Manaus, que Deus abençoe. Marta Santana, Bete Barbosa, minha irmã, que Deus abençoe, Bete. E abençoe a todos quantos estão participando, né? Estou citando assim: Cláudia Roberta, Daniel Brian, Daniel Ramos, Mizinho Correia, Maria Barbosa. Que Deus possa estar abençoando de forma maravilhosa a vida de cada um dos seus servos e que vocês possam ter aprendido e coloquem suas vidas à disposição de Deus. Falem do que Jesus tem feito em suas vidas, assim como Ele tem feito na minha vida, para que nós sejamos também, como Paulo, né? Pessoas dispostas a pregar o Evangelho, sabendo que Jesus Cristo é o nosso Senhor e que o Espírito Santo nos encoraja e está presente em nossas vidas. Resposta da enquete, não é? Paulo, o irmão Flávio falou: o Orives, que convocou seus colegas de profissão para combater Paulo, foi Demétrio. Daniel Bryan também falou Demétrio. Muito bem, esses irmãos participaram da enquete respondendo, e verdadeiramente sim, foi Demétrio que instigou aos seus colegas Orives para combater a Paulo, porque ele estava atrapalhando seus negócios, né? Eles trabalhavam fazendo ídolos da deusa Diana e vendiam. E a cidade de Atenas, ela era totalmente levada a isso, a adoração à deusa Diana. Achavam isso, que lá era como se fosse, podemos dizer, a padroeira da cidade. E eles negociavam com isso, como muitos negociam hoje.
com estátuas, não é? Com fitas, com muitas coisas que são desses deuses, né? Chamados para proteção da cidade. E Demétrio, não gostando do porquê estava perdendo dinheiro com isso, instigou para que Paulo fosse preso. Este é o verdadeiro nome do personagem. Muito obrigado a vocês que participaram dessa enquete. Gostaria que os demais também pudessem responder. Nós vamos estar trazendo no próximo domingo, logo também, a enquete do estudo de hoje, mas que você possa rever, né? Dar uma lida novamente no capítulo 20 e 21 de Atos, não é? Hoje, às 15 horas, nós estaremos juntos no culto de adoração a Deus. Então, nesta tarde, na igreja, né, estaremos no presencial, participando do culto de gratidão a Deus por tudo quanto Ele tem feito e também revendo os irmãos para a comunhão da igreja. Então, você é convidado a estar presente hoje, às 15 horas, na Igreja Batista, na comunidade do Chié. Lá estaremos reunidos para adorar a Deus e glorificar o seu nome. Então você é convidado, venha, participe. Se puder, traga um amigo, traga um vizinho para participar do culto e glorificar a Deus conosco. Nosso muito obrigado a todos que participaram, não é? Que estiveram aí presentes, ouvindo, aqueles que visualizaram, que possam em outro momento ouvir e ver esta mensagem da EBD de hoje, e que Deus nos ajude, nos abençoe sempre a estar pegando esses exemplos dos nossos irmãos, principalmente de Paulo, no qual nós comentamos muito, onde este tem convicção de que ele é um obreiro do Senhor, de que ele coloca a sua vida à disposição do Evangelho. Que Deus abençoe a todos, que Deus nos conceda um dia na sua graça e que estejamos juntos logo mais. Muito obrigado, que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.